What do we mean by elements? O que é que nós queremos dizer com a palavra elemento? There are three terms that are very helpful in understanding what worship should look like. Há três termos muito interessantes para nos ajudar como deve ser o culto a Deus: Elements, elemento, forms, forma and circumstances. e circunstâncias. Elements are those parts of worship required by God. Elementos são aquelas partes do culto que são exigidas, ordenadas por Deus. It's not hard to picture all of these from some place in Scripture. Não é difícil de pegar essas partes de vários lugares das Escrituras. It includes the reading of God's Word, Um elemento é a leitura da palavra de Deus, the singing of psalms and hymns, o canto de salmos e hinos, offering of prayer, orações, preaching the Word, pregação da palavra, presenting offerings, apresentação das suas ofertas, confessions of faith and sin, confissão de fé e confissão de pecados, participating in the sacraments of baptism and the Lord's Supper, participar nos sacramentos do batismo e da ceia do Senhor, and on special occasions taking oaths, e em ocasiões especiais a tomada de votos, a fazer juramentos, such as when people join as members or when you have an officer who's ordained. assim como quando as pessoas são recebidas como membros ou quando um oficial da igreja é ordenado. Those are all elements of worship. Esses todos são elementos do culto. Forms are particular expressions of different elements. Formas são expressões particulares de elementos específicos. If the element is singing psalms and hymns, Se o elemento é cantar salmos e hinos, the forms would be which psalm and which hymn you would sing. a forma seria que hino, que salmo a gente vai cantar. If the element is reading God's Word, Se o elemento é a leitura da palavra de Deus, the form is which particular portion of God's Word you read. a forma é que passagem específica da palavra de Deus nós vamos ler. You can think of what Jesus taught in the Lord's Prayer Nós podemos pensar sobre o que Jesus ensinou na oração do Senhor, when He says, "Pray in this way." quando Ele disse, orem dessa maneira. Circumstances are something different. Circunstâncias são algo diferente. Circumstances are something that God's Word does not speak to specifically. As circunstâncias são coisas das quais a palavra de Deus não fala especificamente. Maybe it's the time of the day on which you meet on the Lord's Day. Talvez seja a hora do dia, a hora em que você vai se reunir para adorar no domingo, no dia do Senhor. God's Word doesn't say 6 a.m. or 9 a.m. A palavra de Deus não diz que deve se reunir às 6 da manhã ou às 9 da noite. Wisdom will dictate what works best for that congregation. A sabedoria é que vai dizer o que é melhor para aquela congregação. What you use for lighting is a circumstance. O uso da luz também é uma circunstância. It may be very bright, Pode ser muito iluminado, and so you may worship outdoors. ou você pode adorar a Deus lá fora. The important thing is the ability to read God's Word. A coisa importante é a habilidade de ler a palavra de Deus. Maybe you have a printed bulletin, Talvez você tenha um boletim impresso, or maybe it's all guided by the pastor leading worship. ou talvez a adoração seja dirigida pelo pastor, é o que a leitura que ele faz, as coisas que ele faz. For the most part, these are things that don't matter. E no geral, essas são coisas que não têm muita importância. But if we're careless in how we use them, they do become important. Mas se nós somos descuidados quanto à maneira como nós os usamos, essas coisas vão ser importantes. A candle is useful for providing light. Uma vela é usada para iluminar, para dar luz. But if we decide to light a candle as an act of worship, Mas se nós decidimos acender uma vela como um ato de adoração, we have departed from the regulative principle. então nós saímos do princípio regulador do culto. Because God's Word does not say, light a candle for me. Porque a palavra de Deus não diz acenda uma vela para mim. Different churches have different views. Igrejas diferentes têm visões diferentes. The Reformed view is what we're teaching tonight. A visão reformada é o que nós estamos ensinando nessa noite. Lutherans have a looser view. Luteranos têm uma visão um pouco mais frouxa. They say that you can do anything that's not forbidden. Eles dizem que você pode fazer qualquer coisa que não seja proibido. Roman Catholics tend to go in a different direction altogether. Os católicos romanos tendem a ir numa direção totalmente diferente. It seems many times you have them actually doing expressly what God forbid. E parece que todas as vezes que você tem uma missa é como se estivesse fazendo tudo o que Deus proíbe. Such as making images to use in worship. Assim como fazer imagens para usar na adoração. Let me give you some other scriptures that may be helpful. Então permita-me mostrar mais alguns textos da Bíblia que podem ajudar. It shows how God is consistent in His practice both in the Old Testament and the New Testament.
E esses versículos mostram que Deus é consistente no que Ele quer, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. In Isaiah 29, verses 13 and 14, Em Isaías 29, verses 13, 13 and 14, versículos 13 a 14, em Isaías 29, the Lord says to the people, o Senhor diz ao povo: "This people draw near me with their mouth and honor me with their lips, o povo se aproxima de mim para me honrar com a sua boca e para me adorar com os seus lábios, while their hearts are far from me, enquanto seus corações estão longe de mim. and their fear of me is a commandment taught by men." E eles me temem como se fosse um mandamento ensinado por homens. God is saying is that they are doing things that seem to be appropriate for worship, E Deus diz que eles parecem estar fazendo coisas que parecem que aparentemente são apropriadas à adoração, but it's things that they've invented in their own mind. mas são coisas que eles inventaram na própria cabeça deles. It's something taught by men and not by God. São coisas ensinadas por homens e não por Deus. Therefore, God says He's going to do something wonderful in their sight. E He's going to work a wonder in their sight to bring a correction. portanto Deus diz que vai fazer coisas maravilhosas à vista deles para trazer correção para eles. Jesus quotes the same passage back to the Pharisees in the New Testament. E Jesus citou a mesma passagem em relação aos fariseus do Novo Testamento. He says in Matthew chapter 7, verse 9, Ele diz em Mateus 7, capítulo 9, He says, "You have a fine way of rejecting the commandments of God e ele diz que vocês encontraram uma forma de rejeitar os mandamentos de Deus, in order to establish your own tradition." a fim de estabelecer a sua própria tradição. Jesus says they're just as guilty as the people were in Isaiah's day. E Jesus disse que os fariseus eram tão culpados quanto o povo dos dias de Isaías. They loved to invent their own ways of worship. Eles adoravam inventar modos, formas de adorar Deus. And Jesus says in doing so, they make void or empty the Word of God. E Jesus diz quando eles faziam isso, eles tornavam vazia a palavra de Deus. The Apostle Paul addresses it in Colossians chapter 2. O apóstolo Paulo aborda essa mesma questão em Colossenses capítulo 2. He talks about those people who are trying to lead God's people in a wrong direction. E ele trata sobre aquelas pessoas que estavam tentando levar o povo de Deus na direção errada. They're making man-made rules for how people will worship God. Eles estão apresentando regras criadas pelos homens sobre a maneira como se deveria adorar a Deus. And he says in Colossians 2:23, Ele diz em Colossenses 2, versículo 23, "These have the appearance of wisdom, essas coisas têm a aparência de sabedoria, but they promote self-made religion." mas elas promovem uma religião feita por homens. And he goes on to say these are of no value in stopping the indulgence of the flesh. E ele prossegue para dizer que essas coisas não têm valor nenhum senão favorecer a indulgência à carne. We can think of how Nadab and Abihu, the sons of Aaron, were destroyed through the fire. Nós podemos pensar como Nadab e Abiú foram destruídos pelo fogo. We can think of how Samuel's kingdom was taken away from him because of the worship that he failed to offer to God. Saul's Nós podemos pensar como o reino de Saul foi tomado dele por causa da obediência dele em relação à adoração a Deus. because he rebelled against God and did not do what God expressly commanded. Porque ele se rebelou contra Deus e não fez o que Deus ensinou em seus mandamentos. Turn with me and look at Colossians chapter 3, verse 5. Agora veja comigo Colossenses capítulo 3, versículo 5. In Colossians 3:5, the Apostle Paul says this: Em Colossenses 3:5, o apóstolo Paulo diz o seguinte: Put to death, therefore, what is earthly in you: mortifiquem, portanto, aquilo que é indigno em vocês: sexual immorality, imoralidade sexual, impurity, impureza, passion, paixões, evil desire, desejos malignos and covetousness, e cobiça, which is idolatry. que é idolatria. On the surface, that may not seem like a relevant passage. On the surface, that does not seem like a relevant passage. E na superfície, essa passagem não parece uma passagem muito relevante. But if you look at the practice of Protestant churches, you'll see it does apply. Mas se você perceber a prática das igrejas protestantes, você vai perceber que isso se aplica muito bem. Because the churches in our day are looking out at the world and saying, what can I bring into the church? Porque as igrejas hoje em dia estão olhando para o mundo e dizendo: o que é que nós podemos trazer do mundo para dentro da igreja? They're taking their lead from the world. They're taking their lead from the world. Então eles estão tomando, é o mundo que está dizendo qual a direção que eles vão seguir. In the United States, there are men who do the silliest things in churches. Nos Estados Unidos, há pessoas que fazem as coisas mais engraçadas e tristes nas igrejas. Some of the wealthier churches have hired consultants from Disney World.
E algumas das igrejas mais ricas contrataram consultores da Disney to teach them how to worship. para ensinar a eles como adorar. Can you think of anything more foolish? Você pode pensar em alguma coisa mais absurda? Too much money, Muito dinheiro, too much time, muito tempo too little confidence in God. e pouca confiança em Deus. Think again about the Ten Commandments. Agora pense novamente sobre os 10 mandamentos. They're so instructive to how we worship. Os mandamentos nos instruem sobre como nós devemos adorar Deus. The first commandment says we will be devoted to God alone. O primeiro mandamento nos diz que nós devemos nos dedicar a Deus somente. The second commandment says we'll worship only the way He says. O segundo mandamento diz que nós devemos adorar apenas da maneira como Ele disse. The third commandment says we will reverence the name of God. O terceiro mandamento nos diz que nós devemos reverenciar o nome de Deus. And our heart will be connected when we come and speak His name on the Lord's Day. E o nosso coração vai estar conectado a Ele quando nós falamos o nome dEle reverentemente no dia do Senhor. And so the fourth commandment says that one day is set aside for His worship and for Him alone. Então o quarto mandamento diz que o sétimo dia é separado para a adoração a Ele, para o culto a Ele somente. Let me give a few final thoughts on regulating worship. Agora me deixe fazer umas considerações finais sobre o princípio regulador do culto. It is worship according to the commandment of God. É a adoração de acordo com o mandamento de Deus. It is spiritual worship. É uma adoração espiritual. The Pentecostals do not own the Holy Spirit. Os pentecostais não são os donos do Espírito Santo. The Holy Spirit owns the church. O Espírito Santo é o dono da igreja. Jesus says in John chapter 4, Jesus diz em João capítulo 4, the hour is coming and now is, a hora está vindo e a hora é esta, where true worshipers will worship the Father in spirit and truth. em que os verdadeiros adoradores vão adorar a Deus em espírito e em verdade. The truth of God's word is not in competition with the Holy Spirit. A verdade da palavra de Deus não está competindo com o Espírito Santo. The Spirit is not working against the word, but through the word. O Espírito Santo não está trabalhando contra a palavra, ele trabalha pela palavra. Therefore, we can trust the word of God that it will lead us into spiritual worship. De forma que a gente pode confiar que a palavra de Deus vai nos levar a uma adoração espiritual. Regulated worship is corporate worship. Adoração regulada é uma oração corporativa. Yes, there can be a private worship that individuals engage in. Sim, pode haver uma forma de adoração privada em que os indivíduos podem se dedicar. But worship on the Lord's Day is for all of God's people. Mas a adoração no dia do Senhor, no domingo, é para todo o povo de Deus. It's not a day for solo performances. Não é um dia para performances particulares, para um indivíduo fazer o que ele quiser sozinho. It's not a day for people entertaining you. Não é um dia em que as pessoas vão entreter você. You are not being sung to. You are not being sung to. They're not. No one is performing for you. E eles não estão cantando, fazendo alguma coisa, realizando alguma coisa para você enquanto você assiste. But you are all the performers performing for God. Mas vocês todos devem participar da adoração para Deus, diante de Deus. It's not a day for individual amens. E não é um dia para individualidade de homem nenhum. But everywhere throughout the Word of God, we see that people respond together with a corporate amen. Mas ao longo da palavra de Deus, nós vemos as pessoas juntas respondendo a Deus com um amém corporativo. Nehemiah 8:6. Neemias 8:6. 1 Corinthians 14:16. 1 Coríntios 16, 16. 1 Coríntios 16:16. 1 Chronicles 16:36. 1 Crônicas 16:36. The worship of God is also what we call dialogical. It is a conversation. A adoração a Deus é também dialógica, ou seja, há uma conversação envolvida. Deus fala, o homem fala. It is a day on which God gets the first word and the last word. Quando Deus dá a primeira palavra, no culto Deus dá a primeira palavra e a última palavra. He speaks His word to us in a call to worship Him. Ele fala a sua palavra para nós no convite à adoração. And the service ends with a benediction, His good word to you. E o culto termina com a bênção, com as ótimas, boas palavras de Deus para nós. The service ought to be a conversation. O serviço deve ser uma conversação. God speaks to us. Deus fala para nós. We respond to Him. E nós respondemos a Deus. God speaks to us. Deus fala para nós. And we respond to Him. E nós respondemos a Ele. It should be going up towards God. A nossa adoração deve ir para cima na direção de Deus. Or God's word coming down towards us. E a palavra de Deus desce em nossa direção. The worship of God is also simple.
a palavra de Deus também é simples. It's those things that we already expressed that we're commanded. Sorry. It's those things expressed in His Word that are commanded. São coisas que expressam as palavras de Deus que foram ordenadas. Psalms and hymns, Salmos e hinos, prayer, orações, confessions of faith and sin, confissões de pecado e de fé, the reading and preaching of God's Word. a leitura e a pregação da palavra de Deus. All things that the Word shows us over and over and over. Essas são coisas que a palavra de Deus nos mostra inúmeras vezes. It doesn't have to be heavy with symbols. E o culto não deve estar cheio, pesado com símbolos. Only the symbols He gave us in the New Covenant. Apenas os símbolos que Deus nos deu na nova aliança. Baptism and the Lord's Supper. Batismo e a ceia do Senhor. Regulated worship is also universal. O culto regulado é também um culto universal. It can happen anywhere in the United States, Ele pode acontecer em qualquer lugar nos Estados Unidos, anywhere in Brazil. em qualquer lugar no Brasil. It can happen in a ship on the sea. E esse culto pode acontecer no navio, no meio do mar. It can happen in the desert. Pode acontecer no deserto. It can happen any place on the earth. E pode acontecer em qualquer lugar na terra. It doesn't need all sorts of props. It doesn't need all sorts of props, things to support it. E o culto a Deus não precisa de coisas auxiliares, de coisas extras para auxiliá-lo. It simply needs God's people, Para o culto simplesmente se precisa do povo de Deus, the Word of God, a palavra de Deus, water, água, wine, vinho, bread, pão. simple, found everywhere on the planet. E tudo isso se encontra em qualquer lugar no planeta. Because it's universal, it will also be unoffensive. E porque o culto, a adoração a Deus é universal, It will not offend my conscience. e porque o culto de Deus se é feito em qualquer lugar, não vai ofender a minha consciência. It was a beautiful thing this past week when I joined Pastor Francisco for worship. Foi uma coisa maravilhosa quando eu me juntei ao pastor Francisco nesse final de semana para o culto. His service looked just like the service at my church. O culto na igreja lá em Recife parecia exatamente como o culto em minha igreja. Even though I'm a dumb American and didn't understand the bulletin, Embora eu seja um americano meio devagar da cabeça e não conseguia ler o que estava no boletim, I could still recognize this was the worship of God. mas eu pude reconhecer isso aqui é adoração a Deus. I could still recognize the songs that we were singing. Eu podia reconhecer os hinos que os salmos que a gente estava cantando. And I could join in with my heart in singing. Eu podia me juntar a eles com o coração no canto também. I was never lost or confused, Eu em momento nenhum estava perdido ou confuso, even though I couldn't understand every word, embora não pudesse entender todas as palavras, because I understood the form that was being used. porque eu entendia as formas que estavam sendo usadas It was according to the Word of God. e eram de acordo com a palavra de Deus. And so I was never offended throughout the whole service. Então eu não estava ofendido de maneira nenhuma ao longo de todo o culto, And it was a great blessing. e foi uma grande bênção. Sadly, that is not the way everywhere you go. Mas não é assim que acontece em todos os lugares para onde você vai. Let me give a final warning and then we'll finish. Então me deixe apresentar uma advertência final e então eu vou terminar. God calls us to a true form. Deus nos chama para uma forma verdadeira. He says there is a way in which I want to be worshipped, Ele diz, há uma forma na qual eu quero ser adorado. but you cannot leave this part out. Mas você não pode deixar essa parte fora. Because He intends to be worshipped from the heart. Deus quer ser adorado a partir do coração. Listen to the words of the psalmist in Psalm 50. Veja as palavras do salmista no Salmo 50. In Psalm 50 verse 8 he says this. No Salmo 50, versículo 8, versículo 8 ele diz o seguinte: Not for your sacrifices do I rebuke you. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, Your burnt offerings are continually before me. nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. He says your worship is regulated. Ele diz: a sua adoração é regulada. But he goes on to say, I don't need your cattle. Mas ele prossegue e diz: eu não preciso dos seus sacrifícios, I own all the cattle on do 1,000 seu hills. gado, dos seus novilhos. Eu tenho todos os novilhos e todos os bodes do mundo. I'm not hungry that I need you to feed me. Eu não estou com fome para que você queira me alimentar. But he goes on to say he wants their hearts. Mas ele prossegue para dizer: eu quero os corações de vocês. He says in verse 14,
Ele diz no versículo 14: Offer to God a sacrifice of thanksgiving ofereça a Deus sacrifício de ações de graças and perform your vows. e cumpre os teus votos. It says you need to be thankful in your heart when you come into God's presence. Então veja, você precisa ter gratidão no coração quando você vem à presença de Deus. And your word needs to be a faithful word. You need to do what you said. E a sua palavra precisa ser uma palavra fiel. Você precisa fazer o que você disse. In Proverbs 21:3 we hear this. Em Provérbios 21:3 nós lemos o seguinte: To do righteousness and justice para fazer justiça e retidão is more acceptable to the Lord than sacrifice. é mais aceitável a Deus do que sacrifícios. We read the same thing in Isaiah chapter 1. Nós vemos a mesma coisa em Isaías, Chapter 1. Isaías capítulo 1. Verse 17, he says, learn to do good, Versículo 17 ele diz o seguinte: aprendam a fazer o bem, seek justice, procurem a justiça, correct oppression, corrijam o oprimido, bring justice to the fatherless, faça justiça aos órfãos and plead the widow's cause. e defenda a causa das viúvas. And listen to the words in the New Covenant, in the book of Hebrews. Agora ouça essas palavras em Hebreus sobre a nova aliança. He says in chapter 10, verses 6 and 9. Ele diz no capítulo 10, versículos 9, verses 10, 6 through 9. Verses 10. Chapter 10, Capítulo 10 de Hebreus, verse 6. versículo 6 de Hebreus, capítulo 10. In burnt offering and sin offering I take no pleasure. Em ofertas sacrificadas eu não tenho nenhum prazer. But what applied to Jesus, but what is applied to Jesus is this. E o que se aplica a Jesus é o seguinte: Behold, I have come to do your will, O God. veja, eu vim para fazer a tua vontade, ó Deus, That is written of me in the scroll of the book. como foi escrito sobre mim nos rolos dos livros. And then he goes on to say in Hebrews chapter 12. Então ele prossegue para dizer em Hebreus capítulo 12. Hebrews chapter 12, beginning in verse 18. Começando no verso 18, Hebreus capítulo 12. It says, for you have not come to what may be touched. 12, 18. Não tendo chegado ao fogo palpável e ardente. Skip down to verse 28. Therefore let us be grateful Portanto, que nós sejamos gratos for receiving a kingdom that cannot be shaken. por termos recebido um reino que não pode ser abalado. And thus let us offer to God acceptable worship E portanto vamos oferecer a Deus uma adoração aceitável, with reverence and awe. com reverência, com temor e tremor, For our God is a consuming fire. porque o nosso Deus é um fogo consumidor. God is no less fearful in the new covenant than he is in the old covenant. Deus não é mais terrível no Novo Testamento do que ele era no Antigo Testamento. He demands worship that's according to his word, Deus exige uma adoração que esteja de acordo com a sua palavra, and he commands we approach him with reverence and with awe. e ele ordena que nós nos aproximemos dele com temor e tremor. Let's pray together. Vamos orar. Gracious God, we're not adequate to give you that worship you deserve. Deus gracioso, nós não somos adequados para dar a ti a adoração que tu mereces. We need the blood of Christ to wash our sinful hands. Nós precisamos do sangue de Jesus para lavar as nossas mãos pecaminosas. We need the Holy Spirit to overcome our dull hearts. Nós precisamos que o Espírito Santo subjugue os nossos corações endurecidos. We need to be called by you into worship Nós precisamos ser chamados para ti e para a adoração. and empowered by you to worship. E precisamos ser fortalecidos por ti à adoração. Father, would you make us humble before you Que tu nos faças humildes diante de ti and lead us to that worship which pleases you? e nos leva a te adorar da maneira que te agrada. We pray in Christ's name. Nós oramos em nome de Cristo. Amen. Amém. Yeah, if anybody's still awake. Então, se alguém tiver alguma pergunta. Não? A minha pergunta é a seguinte: a gente vê que o culto aceitável a Deus é prescrito em Sua palavra, a Bíblia, e foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Porém, algumas pessoas nos dias de hoje argumentam que certas inovações dentro do culto é proveniente da revelação do Espírito de Deus dentro da sua igreja.
através ou de um pastor, ou através de um irmão, ou através de um profeta. Então, eles utilizam esse argumento para inserir certos elementos dentro do culto e a Bíblia não prescreve. Nesse caso, pergunto ao reverendo, essas pessoas, elas estão certas ou erradas? As pessoas que dizem que receberam novas... Quando eu fico muito cansado, eu fico mais burro do que eu já sou. Aí, Revelações do Espírito. sim, Nos dias de hoje. some people say they use as an excuse for worship God the way they want. They use as excuses the so-called revelations from the Spirit. So, qual foi o final da pergunta, Danilo? O que vai acontecer com elas? Não, no caso, assim, essas pessoas que argumentam dessa forma, elas estão certas ou estão erradas? The ones who say these kind of arguments, they are wrong or right? They are wrong. Eles estão errados. And here's why. E essa é a razão porque 1 Corinthians 14:40. 1 Coríntios 14:40 It says all things should be done decently and in order in worship. o texto diz que todas as coisas devem ser feitas decentemente e em ordem na adoração. And if you look just a few verses above that, 1 Corinthians 14. E se você olhar alguns versículos antes, no capítulo 14 ainda, 36, versículo 36, it says, "Or was it from you that the word of God came? diz assim: porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, Or are you the only one it has reached? ou veio ela exclusivamente para vós outros? If anyone thinks that he is a prophet or spiritual, Se alguém se considera profeta ou espiritual, he should acknowledge that the things I'm writing you are a command of the Lord. reconheça o mandamento do Senhor, o que vos escrevo. If anyone does not recognize this, E se alguém o ignorar, he is not recognized. seja ignorado. So my brothers earnestly desire to prophecy, Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar. and do not forbid speaking in tongues." Não proibais de falar em línguas. Verse 39 can be a little confusing. O versículo 29 pode ser um pouquinho confuso. Many commentators think Paul is being sarcastic. Muitos comentaristas pensam que o apóstolo Paulo está sendo aqui no versículo 9 sarcástico. And so that he's saying, you want to be a prophet. Então ele dizendo, você quer ser um profeta? And he's saying that you're desiring showy gifts. O seu desejo de mostrar os dons. But his point is that they should be, if they're not willing to submit to the command of God's word, they shouldn't speak. Mas o ponto é que se eles não estiverem dispostos a se submeter ao mandamento de Deus, que eles não falem. So God's word says, listen, and if you won't listen, don't talk. Então a palavra de Deus diz, ouçam, e se eles não ouvirem, não falem. Quem não ouvir, não fale. Does that answer? Você responde? Yes. Outra pergunta? Em relação a cânticos espirituais, né? Qual seria a definição para isso? Se isso teria a ver também com a questão de instrumentos percussivos dentro da igreja, tendo como base realmente letras adequadas, letras que realmente elevem o homem a Deus, que glorifiquem a Deus, independente de talvez de ritmos ou se isso está no contexto, se elas podem se casar. Okay. O ritmo com o canto espiritual em si. Se o canto é só verbalmente.